Hoje nós estamos com o deputado Lincoln Portela, que é presidente da Comissão de Legislação Participativa. Nós vamos passar as mãos do senhor, deputado, a 14ª edição do Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Meio Ambiente. Muito obrigado. Em nome da comissão, recebo com alegria e já havia dado uma passada anteriormente e vi como o conteúdo é muito bom, muitas informações e pessoas de expressão que se manifestam nesse anuário. E a comissão recebe com muita satisfação e também, mais uma vez, repetindo a palavra alegria, pelo fato de poder colocar para o Brasil o trabalho da Comissão de Legislação Participativa. Ela, através do seu nome, já mostra o seu caráter, o seu perfil. Ou seja, ela é uma comissão popular. Projetos de iniciativa popular, via ONGs, OCIPs, associações, federações, DAs, DCEs, podem essas organizações enviar projetos de lei para a Câmara dos Deputados, eles podem elaborar projetos de emenda à Constituição e tantos outros projetos através da CLP. Aqui nós designamos um relator que vai ler o projeto, verificar como ele anda, qual a praticidade dele. Claro que nós não verificamos constitucionalidade, técnica legislativa, juridicidade, essas coisas são a CCJ quem elabora. Mas nós vemos o conteúdo do projeto. Ora, vendo isso, esse projeto é votado aqui na comissão e onde também podemos fazer seminários sobre o projeto, audiências públicas, podemos fazer simpósios. Então, essa comissão é aberta para todos os movimentos e para a sociedade brasileira. É grave o problema da segurança pública no Brasil. Lamentavelmente, estabelecemos no Brasil uma cultura de violência. A cultura de violência foi estabelecida através da cultura do desrespeito. Então, infelizmente, o povo brasileiro está sendo levado paulatinamente a desrespeitar todas as coisas. Quando eu jogo um papel de bala no chão, eu estou alimentando a cultura do desrespeito que chega ao máximo da corrupção branca ou da violência branca, que é a corrupção, os crimes do colarinho branco, como a violência vermelha, a violência propriamente dita, que passa também pela violência no trânsito. O Brasil hoje, o IPEA tem deixado de uma forma bem clara os dados alarmantes e eu tenho dito aqui na Câmara que nós estamos em clima de guerra civil no Brasil. Hoje nós temos uma média de 300 mortos por dia por assassinato e mortes no trânsito. Isso gera um estrangulamento da Previdência Social, gera um estrangulamento nos hospitais. Nós temos uma média de mais de 300 mil pessoas que são hospitalizadas por ano por causa dessa violência. Isso traz um problema sério para o Ministério da Saúde, para a saúde pública e para o usuário da saúde pública. Entra a questão das drogas, entra a questão da violência doméstica. Nós temos uma média de 10 mulheres assassinadas por dia pelos seus cônjuges. As crianças matando da maneira que estão matando sem um cuidado devido do Estado para com essas crianças. Então, o clima é de muita preocupação. Estamos, em relação à segurança pública, sem ser patético, em guerra civil. E as autoridades brasileiras precisam acordar para isso. A Câmara dos Deputados precisa estar mais atenta e mais vigilante, o Senado Federal, o Poder Executivo Federal, os governadores de Estado. Não podemos mais permanecer da forma que estamos. Polícias às vezes despreparadas, efetivo pequeno. Nós temos um problema de efetivo na Polícia Federal, nas polícias militares, nos corpos de bombeiro, nas polícias civis. Então, uma preocupação grande com a Lei Geral das Polícias, uma preocupação grande com a lei orgânica das polícias. Então, isso traz uma dificuldade muito grande para o Brasil.
é preciso estender o trabalho da Defensoria Pública, continuar valorizando o Ministério Público, a magistratura também revendo posições. Nós precisamos fazer com que o Brasil possa ter uma cultura de paz e não essa cultura de violência como consequência da cultura do desrespeito. A valorização da família. Lamentavelmente, não se trabalha no Brasil a valorização familiar. E nós precisamos ter essa cultura, porque o problema começa dentro de mim, ele passa por mim, ele vai para a minha família, ele vai para a minha vizinhança, minha escola, para a sociedade, para o meu ambiente de trabalho, para o meu ambiente de lazer. Começa comigo. Nós precisamos trabalhar o ser humano individualmente. Lamentavelmente, nós, ocidentais, não temos essa preocupação, né, de cultuarmos o interior. Nós idolatramos o exterior. Não temos uma vida editada. Então, nós temos um envolvimento muito grande com aquilo que entendemos por consumo. Isso gera uma série de problemas. Não que eu seja contra o consumo, mas quando nós idolatramos e nos tornamos extremamente consumistas e dado ao acúmulo das coisas, passamos a ter sérios problemas na nossa vida. A educação domiciliar, ela começa trabalhando com a criança dentro de casa, através de pais amorosos e pais presentes, pais que se preocupam na formação do caráter. E como é que nós poderíamos resumir caráter? É a qualidade do ser, do agir e do pensar. Isso começa dentro de casa e através da própria imagem. A palavra ducere, no latim, é tomar pela mão. E é o pai e a mãe quem devem tomar os filhos pela mão e começar a educação. A Constituição brasileira é bem clara que diz que é dever do Estado e da família a educação dos filhos. Olha, como é que é a educação dos filhos em casa? Apenas o pai matriculando, sendo obrigado a matricular a partir dos 4 anos de idade, segundo a LDB. E a partir daí, os pais já não se preocupam mais com isso, e a única preocupação é matricular e levar ou pedir uma van que leve os filhos à escola e tragam esses filhos de volta. E às vezes à noite nem se encontram com eles. A educação domiciliar forma caráter. Os pais que fazem a educação domiciliar, pais presentes, eles fazem com que os filhos passem por 4 estágios. Lembrando bem o professor Chebela, um pedagogo de Santa Catarina, que diz que na educação domiciliar nós temos primeiro a naturalidade do ensino. Essa naturalidade do ensino vai levar a criança ao autodidatismo. Esse autodidatismo vai levar a criança à busca pela pesquisa, que vai gerar o produto cultural. Ou seja, naturalidade do ensino, autodidatismo, pesquisa, produto natural. A educação domiciliar faz isso. Lamentavelmente, algumas pessoas entendem como abandono intelectual. Abandonadas intelectualmente estão essas crianças nas ruas que o governo não toma providências e medida em favor delas. Os pais que praticam educação domiciliar não fazem abandono intelectual. Agora, isso é uma modalidade, não é uma obrigação para que os pais façam. Os pais que optarem pelo ensino convencional nas escolas tenham liberdade, mas os pais que optarem por educar os filhos em casa, o governo pode até supervisionar isso, apesar de algumas pessoas até discordarem desse posicionamento. Mas não há mal nenhum do governo também fazer um acompanhamento trimestral, semestral. Não há nenhum problema com o pedagogo, com um exame por escrito na escola, não há nenhum problema. Há também quem fale sobre a questão da socialização, que se a criança não for para a escola, ela não será socializada. Isso é uma heresia profunda, porque ela é socializada em casa, ela é socializada na vizinhança, com os parentes, com os amigos, nas ruas, nas praças públicas e nos clubes, com a sua torcida de futebol. Não há nenhum problema. Não diz a Constituição que a escola é para socializar crianças. Facilita tudo, facilita
facilita meio ambiente, facilita mobilidade urbana, facilita tempo. Eu estava vendo uma reportagem em São Paulo sobre mobilidade urbana. Tem pessoas que gastam 2 horas e meia para saírem de suas casas e chegarem ao seu trabalho, exposta a toda sorte de problemas. E mais 2 horas e meia para voltarem para casa, para cumprirem uma jornada de 8 horas de trabalho. Então essas pessoas ficam fora de casa um mínimo de 8 horas de trabalho, mais 2 horas e meia de condução, mais 2 horas e meia para voltar. Então você já soma aí pelo menos 13 horas perdidas. O que uma pessoa dessa vai gastar com a sua família? Vai gastar até mesmo de insumos aí fora para desenvolver o seu trabalho. Em casa, todas essas despesas são resumidas. Há uma participação maior dos pais com os filhos, formando caráter, trabalhando, participando e criando para o Brasil, e sendo trabalhadores honestos e íntegros e dando a sua parcela de contribuição para o crescimento da nação brasileira. Nada pior do que perder a esperança, né? Quando você deixa de ter expectativas sobre o bem do Brasil, nós perdemos as perspectivas de alegria, de felicidade, de disposição para o trabalho. Então a esperança não pode morrer. Vivemos dias difíceis, sim, a economia tem problemas, tem crises, temos crises mundiais, temos crises brasileiras, temos crises de padrões de moral. E quando eu entro em questões de padrões de moral, nada em relação à discriminação. Porque até quando você discrimina, você abala padrões de moral também. É o outro lado da moeda. Nós precisamos rever essas coisas. Nós precisamos rever, como eu disse no início, a nossa própria vida. Escreveu alguém uma vez dizendo o seguinte: quando cada um de nós acertar o seu próprio passo, marcharemos todos em cabeça. Que o Brasil marche em cabeça a partir do momento em que eu acertar o meu próprio passo, em que nós acertarmos a nossa maneira de ver as coisas, de pensar sobre as coisas e de realizar em relação a essas coisas. Acredito em mudança, acredito em crescimento, mas acredito muito num crescimento de dentro para fora, para que dessa forma todos possam, com ação e ações de caráter, podermos ter também não apenas vontade política, mas termos também ação política, sem procrastinarmos e sem também fazermos com que as coisas se tornem superficiais. Queremos profundidade em todas as coisas.